pessoal, hoje nós estamos aqui com uma receita maravilhosa para variar nesse domingão. E gente, é o seguinte, essa receita até já tem no canal, que é o bolo tradicional de Pernambuco, o bolo Souza Leão. Esse bolo era tradicional aqui na época antiga, hoje eles fazem menos porque diz que dá muito trabalho o bolo, mas as coisas facilitaram tanto que eu acho que tem como a gente melhorar as receitas sem aquele trabalhão que era antigamente, porque esse bolo é feito com puba. Puba é a farinha de mandioca lavada. Agora hoje é muito mais fácil porque a gente consegue encontrar em algum supermercado ou casa do Nordeste, em outras regiões que não sejam no Nordeste, a carimã em pó. Ela parece a farinha mesmo, só que é diferente, é a carimã. E esse bolo é tão maravilhoso, ele é tão tradicional que a gente não pode deixar de fazer. Então eu reduzi a receita, porque a receita dele é muito grande e nem todo mundo quer, né? Hoje em dia as pessoas não comem muito bolo e é uma coisa assim mais difícil de fazer. Então, pessoal, eu vou começar o seguinte. Aqui eu coloquei 2 xícaras de açúcar em 2 xícaras de água para ferver. Gente, ele tá mais escurinho, ó. Porque eu botei uns cravos para cozinhar dentro, tá certo? Ó, ficou mais escurinho. Ele tem que ficar assim, nesse pontinho mais grosso de fio. Ele não é caramelizado, ele é uma calda. Então, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de água. Aí você deixa ferver. Eu já fiz antecipado para que ele ficasse frio. E aqui nós temos 500 ml de coco. Eu não vou usar todo, eu uso 400 ml só, tá bom? Então eu vou deixar um pouquinho menos. Aqui, pessoal, é 1 xícara de manteiga ou margarina, se vocês quiserem, né? E 8 gemas. Essas gemas, pessoal, tem que ser peneirada, ó, porque senão ela vai ficar com aquela pelezinha e vai ficar muito mal cheiroso, né? Então nós vamos iniciar nosso bolo. O açúcar é a calda, né, que eu vou colocar aqui. Essa farinha aqui tem meio quilo. Esse pacote é o pacote de 1 quilo. E eu usei meio quilo, tá bom? Então, nós vamos hidratar a farinha com o próprio açúcar, ou seja, a calda, né? Ele já tá muito cheiroso, porque tanta a carimã já tem um cheiro especial, como a calda, que ela tem um cheiro do cravo, né? Que eu coloquei. E nós vamos colocar também a nossa manteiga. Ela tá assim, pessoal, porque eu esquentei, viu? Aí ela derreteu e a parte de baixo ficou meio líquida, que eu quis facilitar. Esse bolo, gente, é muito bom. E é tradicional de Pernambuco. Lá eles fazem, ele é até patenteado, esse bolo de lá, sabe? Muito bom mesmo. E agora eu acho que as pessoas estão resgatando essas receitas que os nossos antepassados se deliciaram. Só que naquele tempo era tudo muito trabalhoso. Mas esse aqui dá certo. E vale a pena, porque não é um bolo que a gente faça sempre. Aqui no Nordeste nós temos a facilidade da carimã, mas em outras regiões não, né? Ó, nós vamos misturar bem. Olha, fica uma farinha grossa. Essa farinha, gente, é a mesma farinha do pé de moleque, mas com outros ingredientes, né? Mas vai ficar maravilhoso. Eu espero. Porque cada vez que a gente vai fazer uma surpresa, né? Ninguém sabe. Então vamos colocar aqui as nossas gemas. São só as gemas, 8. Pessoal, se os ovos forem pequenos, vocês coloquem 10 gemas, tá certo? Porque às vezes tem uns ovos maiores, 8 tá de boa.
Mas se ele for muito pequeno, é melhor colocar 10. A gente não pode... O nosso forno já está aceso, tá? Tá ligado para esquentando. A minha forma eu untei com manteiga e um pouco de açúcar, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Vocês podem untar como vocês quiserem, porque ele não é um bolo que prega, não. Agora, pessoal, como ele fica assim meio grosseiro, ó, nós vamos passar no liquidificador para que ele dissolva um pouco mais e não fica assim tão pesado, né? Porque assim ele fica muito pesado. Nós vamos passar no liquidificador, tá certo? Ó, pessoal, ele tá bem líquido. Esse bolo às vezes costuma dar mais trabalho porque as pessoas passam não sei quantas vezes, passa no liquidificador, passa na peneira. Eu não gosto de muita complicação, não. Eu gosto de facilitar, porque a gente hoje não pode perder tempo com as coisas e a gente precisa comer coisa gostosa também, ó. Gente, eu terminei botando meio litro de leite de coco, tá? Porque eu botei só 400 ml e ele ficou pesado, ó. Ele tem que ficar nessa textura, líquido, ó. Não tem nada de grumo, não tem nada de grão, ó. Tá bem liso, tá bom? É isso aqui mesmo. Tem gente que coloca em banho-maria. Eu não coloco porque eu acho que não sei, me perdoe os pernambucanos, que quem sou eu para invadir a receita deles, né? Mas eu tento facilitar. Então, eu asso no forno direto e vai dar certo. Deus é pai. Aqui, ó. Mas vocês, por favor, coloquem os 500 ml de leite de coco todo, tá? Para que ele fique assim, ó. Não tem necessidade de passar em peneira, não sei o que, é só complicação, gente. Por favor, hein? Vamos facilitar a vida e vamos comer bem. E não esqueça aqui a farinha, é a carimã desidratada, que a gente já encontra nas feiras. Aqui no Nordeste a gente encontra em feira, mas nas outras regiões eu não sei. Vou colocar no forno e aí eu volto com vocês. E aí, pessoal, 50 minutos. Gente, esse bolo demora a assar. Foram 50 minutos de forno médio, no início mais alto, depois eu baixei um pouco, mas ele demorou. Antes que os críticos venham me crucificar, o bolo realmente ele dá uma diferença do Souza Leão tradicional. Por quê? Porque o Souza Leão tradicional, ele é feito, como eu falei, com a polpa fresca, né? E essa aqui, ela é desidratada, é tipo a farinha. Mas, gente, o cheiro é maravilhoso, o sabor é delicioso, mas realmente dá diferença. Então, aos nossos queridos pernambucanos, eu peço aqui licença, porque realmente ficou diferente, mas muito delicioso. Eu vou partir, gente, ele ficou assim meio caramelizado, porque como eu falei pra vocês, eu untei a forma com... Olha, ele fica meio mole, porque eu não deixei ele gelar, tá certo, pessoal? Se vocês deixarem ele gelar, ele vai sair assim direitinho. Mas ele tá ainda quentinho. Veja, delicioso, certo? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Beijo grande, fique com Deus.